segunda etapa seria abrir uma via nossa, seria abrir uma via completamente nova e tentar liberar essa via. E o que foi que a gente fez, que já começou logo dali, já descendo do Porto Alegre, a gente já foi procurando a linha mais ou menos, onde que daria para abrir alguma coisa. E buscando, né, qual seria o caminho, mas a gente resolveu que a parte mais impressionante da parede era mais ou menos onde havia a Moby Dick passava e que a gente usar o mesmo acampamento base. Então, como foi um horror para carregar o porta-leste, o roll bag, tudo, a gente decidiu deixar ele naquele acampamento lá na parede, e no dia seguinte a gente só, não no dia seguinte, na próxima janela a gente só começou a abrir a via em Nigro, a via nova. Chapa, sem nada na placa, na aderência. Na adrenência. Isso aí. Vamos lá. Tá parada ali? Mais uma paradinha. Terceira enfiada. E depois nós fizemos acho que os 6, 7 primeiros largos, então totalmente independente. E chegamos num trecho que a rocha já não era tão legal, não oferecia muitas possibilidades de autoproteção. Então o que nós decidimos foi juntar com a Moby Dick por algumas enfiadas, até o acampamento base. Por dois motivos, porque não tinha como proteger em uma linha nova, nós tínhamos já chapeletas para colocar, então, e a rocha não era boa, então em vez de fazer uma coisa matada, nós decidimos juntar por algumas enfiadas e partir para a parte superior da parede, que é o que nós tínhamos visualizado como a melhor parte da via. Vamos lá, diazão de sol. E aí, Vini? Fechou. Tá sendo aberto. Mas a via tá saindo. Começava do acampamento que a gente tinha com a Moby Dick, dali que a escalada de verdade começava. Tinha a primeira enfiada era uma pedra meio podre, que era da verdade de uma via bem antiga que se chamava Magic Tromblon. E depois pegando uma ou duas enfiadas, a gente começou a nossa via nova e começava realmente assim, bem técnica, via com fendas finas e proteção imóvel com piton. A gente acho que botou alguma chapa, talvez uma chapa, né? Tem uma chapa ou outra na parte mais de reglete, e depois foi uma fenda bem fininha, bem técnica e a escalada bem assim exposta, sabe? E dali pra frente a escalada começou a ficar mais difícil e mais interessante. Porto Alegre já tá longe.
Vamos ver se a gente acha aquele pontinho laranja lá embaixo. Pipoquinha na barraca. Ó, encheu. Nós tínhamos visualizado uma possível fissura do campo base, né? Mas não sabíamos se era realmente uma fenda, que tamanho tinha. Mas aí quando nós conseguimos acessar ela, ela começava fininha, assim, mais de dedo, ia aumentando. Alguns largos de 7C, 7B+, 7C francês de mão, de dedo. E até que ela ia para um off-wheat. Acabava num off-wheat de 50 metros. E daí aí já começava a pegar já diedros, uma parte mais diversificada, assim. Duri. Merda. Nossa. Quebrando essa merda. Boa. Deus. Largo 17. São 50 metros de fissura de dedo, irada. E bom, nenhuma chapa. Parada aqui uma chapa no piton. E de grau, não sei. Guiando deve ser um 7C, talvez. Não sei, fissura não tenho muita ideia. Vini chegando aqui, nosso terceiro ataque à montanha. Terceiro ataque, falta 400 metros, né, por aí. Você vê essa agulhinha aqui do nosso lado, ó, a gente já tá quase na mesma altura. Então não falta muito. Cada vez mais. Visual animal. Tem um barco à vela vindo ali para trazer mais biscoitinho e chocolate pra gente. E talvez mais uma companhia. Mais alturas. Olha aqui, ó. O Vini tá aqui, o Portalete está aqui.
E eu estou mais ou menos a 1000 metros de altura. E o tempo ruim está vindo aqui atrás. Então é melhor correr desse tempo aí pro Porto Alegre. Fui. Agora o gelo está começando a derreter, tá caindo lá de cima. Não é pipoca que a gente está fazendo não. Mas que pena que a gente não tem mais comida. E a água, bom, podia continuar hoje mais um dia, só que está muito frio. Tá tudo congelado, já é meio-dia. E o vento está sinistro. E o vento está bem forte hoje, então o plano vai ser vazar. Para cima, o que tem, mas aí no que nós jumareamos, o tempo começou a limpar, e aí nós decidimos, vamos tocar para cima, né? Só que aí nós não tinha levado água, não tinha levado comida, basicamente, porque era para ser uma sessão curta. E o que aconteceu nesse dia é que nós seguimos tocando o dia inteiro, aí abrimos mais 200 metros de via, praticamente até o final. Condições um pouco duras hoje aqui no Ula, mas como para os próximos dias é um pouco pior, decidimos mesmo, com a chuva que deu essa noite, seguir. Então vamos jumarear 200 metros, falta mais 40 aqui, e aí o que nós queremos hoje é ver o que tem ali pra cima. Segura o tempinho, não chove, deixa nós escalar. E agora que tem essa aresta bonita, que talvez nós vá seguir para chegar nos metros finais. O tempo tá ajudando, não tá chovendo pelo menos. Que visual, o céu tá abrindo aqui pra cima das nuvens. Nós estamos a uns 150 metros do cume do Ula, e olha só isso. É umas 11 horas e aqui seguimos trabalhando. Não tem folga. Mas estamos acabando a via. Vini, por que você tá balançando a bandeira do Brasil aí? Brasil no cume! Fazer cume, porra! Celebrando aí o cume do Ula, que a gente já fez 2 vezes. Já deixamos nossa marca, tá aí ó. Tá aqui ó, olha que fenda linda. 1.200 metros de puro granito dourado. Olha isso.
pescar um dia de descanso, tava de bobeira. O grande sonho do Vini sempre foi pescar num lugar como esse, então cada chance que aparecia ele tava lá pescando. Antes de ser escalador eu era pescador, né? E o sonho era ir para um lugar assim, pescar, e fosse pescar com isca artificial, com linete. E chegando lá, o primeiro dia já foi isso, né? Já realizei esse sonho de infância, digamos. E aí nesse dia eu tava aí pescando, sozinho, de boa ali. E aí veio um barco de um pessoal local ali, da vila mais próxima. Assim, mais próxima seria o quê? 2 horas, 2 horas de barco. Eles pararam ali, onde nós estávamos, perto do acampamento base, deram uma banda. E depois, quando eles estavam saindo, eles me perguntaram se eu queria ir com eles até a geleira que tem no fundo do vale. Tipo, umas 2 horas para cima do acampamento base, onde é que nós estávamos, tem uma cascata de gelo, que são o quê? 1000 metros de altura, eu acho. 1000 metros de altura, e que é o gelo que vem da geleira central ali da Groenlândia. Do platô central de gelo. Então, e eles iam para lá e perguntaram se nós queríamos ir. E aí marcou muito que na volta eram 2 irmãs bem ancianas, bem velhinhas. E aí quando nós estávamos voltando no barco, uma delas ficou de pé na proa do barco, assim, abriu os braços para a geleira e gritou Kuayanak. No momento nós não sabíamos o que era e tal, depois nós acabamos pedindo para um pessoal e eles disseram que era muito obrigado na língua local, né? Estava fazendo um agradecimento aí a Pachamama. E aí nós, todo tempo nós estávamos pensando, que nome nós podemos dar para vir, que não. E daí no dia de manhã veio meio que um insight, assim, mais ou menos para mim e para o Marcos, na mesma noite, né? Ele falou, sei o nome para via. E eu também, Kuayanak. E ele, esse mesmo. É esse mesmo, porque e aí ficou esse nome. Parece que a natureza estava dando tudo que a gente precisava ali naquele lugar, né? Entendeu? Pô, escalada perfeita, um visual perfeito, comida perfeita, então, tipo, tudo que a gente podia fazer era agradecer. A natureza. A natureza, as pessoas, os encontros que nós tivemos, né? Parece que as poucas pessoas que estavam aí ao redor, todo mundo se ajudava, de alguma forma ou outra. O que nós recebemos aí, Marcos, de encomenda? Já cerveja! Cervejinha. Tava na hora, né? Já tem o quê? 5 semanas. 5 semanas depois do pedido, mas recebemos muesli, mashed potato e uma brusque. Então, por causa da terra, nós recebemos o peixinho. Risotinhos. E é isso. E por causa de todos essas boas vibes, essas surpresas, os presentes até, né? Os presentes da terra e da galera que a gente encontrou aqui. Nós tivemos um insight pro nome da via no mesmo dia. E vai ser obrigado na língua local, que é Caquac. Nós temos que ver algo assim, vamos ter que ver ainda. E então, Caquac, saúde! Saúde! Vamos lá! Graças Greenland! Nossa, boa, hein? Boa Depois demais. de 5 semanas sem serva. Delícia! Fala aí, Vini, tá trabalhando no que aí? Descobri que eu fico criativo quando não tem nada pra fazer. Depois de uma semana de chuva, né? O nome da nossa via. Opa! Nós temos um problema, que nós temos que subir lá pra votar aí. Mas o que quer dizer isso aí, esse Kujanak? Kujanak é obrigado. Obrigado. Obrigado na língua local. Nós vamos ver se temos 4 dias aí pra subir e botar isso aqui e resgatar nossos equipamentos. Resgatar tudo, pra gente poder dar obrigado, mas tem que parar de chover porque tá bravo. Só chove lá fora. Uma pequena proteção móvel. Tenho na enfiada número 21, se não me engano, tem um afuite e uma chaminé. E nós não temos a peça para proteger ela. No caso, a última vez que eu fui foi um pouco emocionante, digamos.
Então nós decidimos fazer uma proteção artesanal para botar lá e registrar o nome da via. Vamos ver se o tempo melhora para nós poder chegar lá novamente, instalar essa proteçãozinha, deixar de recordo a proteção old school. A nossa linha ficou lá, né? Ficou lá com as últimas, acho que 2 ou 3 enfiadas para ser liberada e os últimos 100 metros, que talvez seja também um desafio bem interessante para a galera forte aí que estiver interessada em ir para a Groenlândia, tá lá. Tá dentro do 8º grau francês. As últimas 2 enfiadas, pelo menos uma delas tá dentro do 8º grau francês. Mais um dia de chuva. É o 4º dia seguido de chuva. Nós temos equipamento no meio da parede para resgatar. Em 4 dias nós vamos embora. A previsão está um pouco ruim para os próximos 3 dias e meio. Então está um pouco tensa a coisa aqui para ver se nós conseguimos subir lá para resgatar os equipes e acabar a via. Vamos ver. Deixa nós, Greenland. Tivemos que fazer uma aventura depois para poder resgatar os equipamentos. A gente desceu, tentou esperar uma nova janela que nunca se concretizou, então, mas a gente conheceu um inglês que estava lá fazendo base jump e tal, e ele sabia de uma via que chegava em cima do hula fazendo meio que uma caminhada. Ele já tinha fixado umas cordas para fazer base jump, então a gente foi numa aventura com ele nos últimos, que acho que a gente tinha 2 ou 3 dias para voltar já. Na realidade era só para chegar no cume da nossa via caminhando, mas transformou numa aventura de alpinismo. É sinistra a coisa. Ele mostrou meio caminho pra gente, a gente conseguiu, chegando lá em cima, claro, ele falou: aí galera, vou te dar aqui meu sanduba aqui, porque em 5 minutos eu tô de volta no acampamento. E eu e o Vini passamos a noite inteira, 1.200 metros rapelando no meio da noite, na chuva, para recuperar toda a equipe. Cume do hula! Tá a nossa recordação, nossa proteção pro hula. Snack! Nós tá nosso amigo preparando para sair voando e nós para sair rapelando. Olá, Matilda, aquele só aqui que é. Nossa, irado, mano. Ainda parece, né? Caralho! Caralho, olha o que tá. O bagulho. Caralho, vamos também! Vamos nós também! Ui, ui. Nós vamos rapelar 1000 metros agora. Fodeu, rapel zela. Vamos cair.
Vamos aqui baixando todos os bags. E se o tempo ajudar, em 2 dias nós voltamos para um ataque final. Tentar mandar os largos. E bivacar aqui mesmo. Vamos dormir nesse platôzinho. A princípio. Sem porta-alerta, sem nada. O mais leve possível. E tentar fazer cume pela 4ª vez. Para mim, um dos highlights foi abrir, escalando em livre, um largo de uma enfiada de 7B+. Sim. Escalando e Fenda perfeita, primeira escala vez de dedos. botando proteção e sabendo E a rocha limpa, né? que a rocha Perfeita, limpa, assim. Tipo, conquistando essa via aqui nesse momento e tirando pra cima. E os pôres do sol, né? Bom, o amanhecer e o anoitecer, que eram muito próximos. Meio que emendavam no outro. Eu acho no que no outro. começo o sol baixava pertinho do horizonte e baixava atrás das montanhas e depois levantava. Então, tipo... Tinha noite, mas Tinha esses noite. 2 momentos de quando ele recém baixava ou começava a subir eram mágicos. Assim, no Porto-Alegre, principalmente. Seria, eu acho que legal voltar para tentar liberar a via. Na verdade, o meu amigo Enzo, esse que sugeriu da nossa viagem para a Groenlândia, ele foi para a Groenlândia agora, ano passado, e tentou a via, só que ele não liberou as últimas enfiadas. Então, seria Um bom objetivo, né? bom objetivo para voltar voltar e terminar de vez essa via. Mandar em livre. Red Point. Uma das vias mais difíceis da Groenlândia, possivelmente. Com certeza seria uma das mais difíceis da Groenlândia. Então, vamos ver. Tchau, tchau, Ula. Grande experiência. Espero poder voltar para esse paraíso que às vezes tem sabor de inferno quando o tempo fica zela. Mas é um paraíso. Lugar maravilhoso. Quem tiver oportunidade, recomendo muito. 30 dias, 30 e tantos dias sem contato com o mundo externo praticamente. Vivendo o mais prazeroso e o mais duro da natureza. Experiência enriquecedora.